Bem, pessoal, foi no salão de beleza e teve AVC. Por que isso acontece? Qual o cenário que a gente vê isso, né? Qual a lógica anatômica por isso? Eu vou explicar para vocês que eu recebi muita pergunta de vocês aqui nos comentários falando disso, de um caso que teve, saiu em toda a imprensa. E de tempo em tempo a gente vê essa notícia, né, de uma pessoa que foi no salão de beleza e teve AVC no salão de beleza e estavam relacionando isso com a lavagem do cabelo e por que isso acontece. O que acontece? Existem situações de nossa vida que a gente causa um estresse no corpo. O salão de beleza, muitas vezes as mulheres passam muito tempo e numa posição que dá uma hiperextensão dessa região aqui cervical. E aqui a gente tem umas artérias, né, que passam aqui no pescoço, em especial, um que chama muita atenção, é uma artéria vertebral que a gente chama, que ela fica aqui, tá vendo? Passa por dentro do osso do pescoço e não é com todo mundo, obviamente, né? Uma minoria de pessoas, ou por variação anatômica, ou por doenças prévias, né? Ou pela própria variação anatômica, quando a gente fala é posição, de como essa artéria passa, né? Ou acidentes prévios, uma série de cenários, né? Ou doenças prévias que esse paciente teve, né? Isso, no momento que ela fica no salão com essa hiperextensão, pode levar a uma dissecção do vaso, pode levar a uma obstrução do vaso, que consequentemente gera um AVC. Então, vira e mexe, você vai ouvir história de pessoas que foram no salão de beleza, lavar o cabelo, foram fazer procedimentos, muitas vezes no cabelo, que demora muito tempo, fica nessa posição, e de repente ela teve um AVC. Júlio, isso é comum de acontecer? Não, é raríssimo. Tem que ter essa configuração de tempo muito demorado, né? Pessoas com variações anatômicas que isso pode acontecer. Júlio, como eu posso evitar ter isso, né? Se eu não sei, se eu não fiz nenhum exame, não sei se eu tenho variação anatômica, se eu evitar tempos prolongados numa mesma posição no salão de beleza, né? Em especial naqueles lavatórios que eles acabam apertando essa região aqui da cervical. E o que eu digo para todo paciente meu, que às vezes tem um canal estreito, tem uma doença coluna cervical e fica preocupado: ah, Júlio, eu tenho uma hérnia, não pode piorar minha hérnia? Ah, eu tenho um problema. O que é que eu explico para todo paciente? Seu corpo avisa. Se você ficou na posição, começa a sentir dor, avisa e muda a posição. A maioria dos pacientes que tiveram isso, eu já tive paciente que teve isso, teve AVC, alguns chamam de síndrome de salão de beleza, tudo isso, eles relatam: ah, eu tive uma dor, eu tive um incômodo, e aí eu avisei, aí eu não quis mudar, porque senão ia ter que mudar de local e tal. Além disso, a própria angulação, a maioria dessas cadeiras, elas têm possibilidade de modificar, e o próprio profissional que sabe, se você se queixa, ele vai te dar uma outra estratégia, inclusive de angulação, às vezes flexionando menos, estendendo menos o seu pescoço para você sentir um alívio. Às vezes molha mais um pouquinho, ele vai ter que usar uma toalha e tal, mas é muito mais arriscado. Se você está sentindo dor, está sentindo incômodo, tem um problema cervical, ficar com essa hiper extensão do pescoço. É raro de acontecer, mas obviamente acontece, vira e mexe sai aqui na imprensa, por isso que eu explico a lógica por trás disso. Você entende que tem aqui uma artéria passando, entende que tem variações anatômicas de pessoas para outras, tem doenças que pessoas podem ter, que podem levar esse cenário e levar a um caso extremo de AVC. É raro, sim, mas se seu corpo avisou, se você está com dor, está incômodo, um tempo muito prolongado você está fazendo aquilo, às vezes vale a pena parar, mudar a posição, tudo isso para evitar um cenário desse catastrófico, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.